Olá, gente abençoada, vocês estão bem? Vamos falar um pouquinho de TDAH. TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, isto é, quando o bebê está lá no ventre da mamãe, o jeito que que a massa encefálica dela vai ser formada é diferente do que de uma pessoa que não é neurodivergente, tá? É chamado de neurodivergência, transtorno de déficit de atenção e transtorno de espectro autista, porque neurologicamente é divergente de uma pessoa típica, tá? Por que eu quis gravar esse vídeo? Porque essa semana eu atendi uma pessoa que falou assim: a minha vida mudou depois que você me deu um toque que você achava que eu tinha TDAH. Fui num psiquiatra, conversei com meu psicólogo, passei por uma avaliação, realmente fui diagnosticada, comecei a tomar medicação e eu tô com uma vida super produtiva. Por essa visão, vou mencionar alguns itens lá do DSM, mas não tem jeito. Você saber se você tem, você precisa passar por uma avaliação neuropsicológica. Porque hoje em dia as pessoas veem aqueles videozinhos que eu adoro, eu participo de todos os do Instagram, mas a pessoa vê um item lá e ela acha que ela tem TDAH porque ela esquece, sei lá, de fechar a porta. Mas não, a gente está no mundo a gente vive num mundo super louco, com um monte de informação ao mesmo tempo. É o WhatsApp que apita, é o e-mail que chega e apitou, e é aquilo que você tem que aprender. A gente tem uma exigência intelectual muito maior atualmente do que era um tempo atrás, porque um tempo atrás, quando a gente queria uma informação, a gente tinha que ir numa biblioteca procurar lá nas enciclopédias, e hoje a gente tem tudo na mão, mas a gente precisa saber mais. Então a vida fica muito corrida, a gente tem muito compromisso, muita informação, muita estimulação. Isso faz com que a gente fique mais distraído e que a gente esteja na nossa rotina num ritmo hipnótico, fazendo uma coisa, pensando em outra, sem estado de presença, e que cometa atitudes de desatenção sem exatamente ter TDAH, tá? Tem pessoas que não gostam é para rotular, para colocar as pessoas em alguma prateleira. Eu não vejo assim. Eu, como TDAH, eu não vejo assim. E também não vejo como desculpa para eu continuar cometendo os mesmos erros. Eu só vejo como um conforto, porque eu passei a vida inteira pensando assim: será que as pessoas pensam como eu penso? Será que a pessoa se sente como eu sinto? E mesmo tendo feito uma faculdade de psicologia, eu tinha esse pensamento, porque não existia o nível de informação e de estudos que tem hoje. Hoje a gente está no DSM-5, que é um manual onde classifica esses transtornos, doenças mentais. Na época que eu estudava era DSM-3, e o DSM-5 já está atualizado, porque tem muitos estudos, estudando diversos tipos de transtornos e trazendo mais informação. E muitas pessoas entendem que isso é para que a indústria farmacêutica venda mais medicação. E não é, porque muitos dos transtornos a gente trata com psicoterapia. Há 100 anos atrás, as pessoas morriam abandonadas em hospícios, em manicômios, porque tudo era loucura, tudo era classificado como loucura e ninguém tinha paciência de lidar. Eu acho esse vídeo aqui, ele é para quem tem e para quem não tem. Para quê? Para quem não tem, respeitar, ter respeito com quem tem e não julgar, porque é mais forte que a pessoa. Então, critério, tem que ter começado na infância. Depois quando começou na adolescência, talvez seja um transtorno bipolar. O TDAH tem alteração de humor, ele tem uma baixa de dopamina, então ele vai em busca de recompensas imediatas, tá? Por isso a compulsão com drogas, a compulsão com comida, a compulsão com videogame. A criança não consegue estudar, mas ela passa 12 horas jogando videogame, e aí a mãe acha que a criança é preguiçosa. Por que ela consegue ficar 12 horas jogando videogame? Porque aquilo recompensa ela, o sistema de recompensa dela se realiza fazendo aquilo, tá? Eu tenho TDAH, eu vou dar um exemplo para vocês. A última coisa que eu faço no meu dia é levar o lixo. Eu moro em prédio, eu tenho que levar o lixo na garagem. Eu não tenho recompensa nenhuma de levar o lixo, a não ser tirar o lixo da minha casa.
Então aquilo não me estimula a fazer. Embora eu seja uma adulta, eu tenho responsabilidades e tem coisas que eu tenho que fazer. Então eu tenho que fazer uma modulação, né, com a minha terapia, com o meu terapeuta, para poder conseguir ter uma rotina onde eu dê conta de fazer algumas coisas. Mas eu nunca vou funcionar como uma pessoa que não tem. E ninguém vai. Qual é o problema de muitos adultos que agora que estão se tocando, que tem ou acham que tem TDAH e que não achavam? É porque o TDAH sempre foi ligado à hiperatividade. E não necessariamente a hiperatividade é física, principalmente em meninas. Muitas vezes a hiperatividade é só mental, é uma cabeça que não para, é uma cabeça que não para, está se cobrando por não ter feito aquilo que tem que fazer. É diferente do preguiçoso. O preguiçoso não faz e pronto. O TDAH não, ele não faz, ele tem aquela paralisia de não conseguir fazer, principalmente quando ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, ele fica paralisado, porque ele não sabe por onde começar, o que é prioridade, o que não é, e aí ele acaba tendo um desgaste mental tão grande que ele perde a energia do corpo para fazer. Quem não tem, não vai entender. Quem não tem, não vai entender o que é rigidez cognitiva, porque o TDAH muitos têm, tá? Com horário, com alguns procedimentos. Alguns TDAHs têm sensibilidade com barulho, então alguns barulhos irritam demais. Eu tenho, não é todo TDAH que tem. Eu tenho, quando eu tô andando em multidão, que eu tô num lugar que tem muita gente, eu tô ouvindo todos os barulhos daquele lugar. A pessoa que tá lá gritando, falando, não pega não sei o que, a menina do caixa, o plim do caixa, o cara que tá no microfone chamando, atenção fulana, vem até o setor não sei o que lá. Pra mim tá tudo na minha cabeça ao mesmo tempo. Chega uma hora que eu estou extremamente irritada com aquilo. Quem já tomou medicação, como o Venvanse, que eu já tomei, percebe que quando você toma, você fica resistente a esse tipo de estímulo. Esse tipo de estímulo não te pira. Então você consegue estar num lugar com muita gente, ou num trânsito com um monte de moto passando e um monte de gente buzinando, e você tá de boas, mas nem sempre você tá. Então, nem sempre a hiperatividade começa na infância. Vou dar um exemplo da minha infância, talvez você se identifique com isso. Eu não conseguia copiar a lição, porque ou eu copiava a lição ou eu prestava atenção na professora. Se eu copiasse a lição, eu não conseguia prestar atenção. Até hoje eu sou assim, eu fiz faculdade sem caderno. Eu fiz 5 anos de faculdade de psicologia, eu não levava caderno. E eu era uma aluna que eu tinha notas boas, porque eu prestar atenção na aula para mim era mais importante. Se eu anotasse, ferrou. E se eu anotasse, a hora que eu fosse estudar em casa, eu ia ler, eu não ia nem saber o que era aquilo que eu estava lendo, porque eu não prestei atenção. Então muitas crianças não copiam lição, porque ou faz uma coisa ou faz outra. Eu não copiava a lição de casa, porque eu estudei numa época que não tinha apostila. A professora colocava na lousa aquele monte de lição, você tinha que copiar os exercícios para depois fazer em casa. Eu não tinha motivação nenhuma para copiar aquilo, porque eu ia demorar um tempão para copiar. Eu não copiava, então eu não fazia lição, ou eu deixava para o dia seguinte, quando eu chegasse na escola, copiar a lição de alguma amiga minha. E assim, eu passei a escola inteira copiando a lição no dia seguinte, de amiga, de manhã, antes de entrar na aula, porque eu não tinha feito. Meu caderno era um nojo, assim, de borrado, de garrancho, de riscado, de apagado. Eu riscava assim com a caneta. O caderno das minhas amigas eram tudo colorido, cheio de flor, e eu só achava que eu era assim porque eu era criada com meninos. Eu achava assim, eu sou que nem um menino é, eu não sou que nem a menina que gosta de tudo de florzinha. Então cresci sem perceber. Estudando hoje, consigo entender que eu tinha TDAH e eu não tinha condição de copiar aquilo. Inquietação mental o tempo inteiro. Vou passar para vocês alguns itens, nada descarta a necessidade de você passar por uma neuroavaliação, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu passei por 6 semanas de testes psicológicos para poder ser laudada, ok? Para que você quer um laudo? Para entender que você não é inferior a ninguém, para entender que a sua cabeça funciona de uma maneira diferente e que está tudo bem ser neurodivergente.
E que apesar da nossa neurodivergência, a gente consegue ter sucesso profissional, a gente consegue sim terminar uma faculdade, mas tem tarefas que a gente tem mais dificuldade de iniciar do que terminar. Inclusive, sobre iniciar tarefa, eu vou contar uma coisa que se você tem TDAH, você vai saber, e se você não tem, é bom que você saiba. Por que a gente embaça para iniciar a tarefa? Porque a gente tem uma coisa chamada hiperfoco. Hiperfoco é quando eu me concentro para fazer uma coisa, eu estou absolutamente submersa aquilo. É por isso que quando um TDAH gosta de um assunto, ele vai estudar aquilo exaustivamente. Ele vai ser... Eu quero comprar um carro. Eu vou assistir 6 meses vídeo de carro, eu vou entender de todos os carros, saber de cada motor, não sei o que, para eu comprar um carro. Isso chama hiperfoco. E o TDAH tem, cada momento de vida ele está com hiperfoco. Então o que ele vai pegar para fazer, ele quer estudar profundamente aquilo. Quando ele vai fazer uma coisa, ele quer ter um foco profundo naquilo. Se ele interromper, é como se ele perdesse o tesão, como se ele não conseguisse voltar para fazer, e aí ele se perdeu, ele tem que começar tudo de novo. Então a gente adia tarefas para a gente poder fazer na melhor horário, para que a gente possa fazer numa hora que a gente vai ter certeza que não vão interromper a gente, porque se interromper, ferrou, cara. Você vai pegar aquilo de novo daqui 6 meses para fazer. Eu sigo um cara especialista em TDAH que ele fala, o dia que eu gravo vídeo, eu só gravo vídeo. Outra coisa bem específica de TDAH, o TDAH, quando ele tem um compromisso num dia, ele tem que ir numa festa à noite, ele passa o dia inteiro focado naquilo, porque ele não quer perder o horário, ele não quer esquecer que ele tem que ir. Ele não quer começar a fazer uma coisa e ter que parar para ir, porque nossa, isso é péssimo, porque aí a gente fica numa sensação quando se a gente faz isso, a gente tá lá no lugar pensando, cara, eu tô aqui, eu não queria estar aqui, eu queria estar lá na minha casa lendo, eu queria estar lá na minha casa estudando. Então ele passa o dia inteiro sem fazer nada para poder estar disposto, disponível para aquele evento, principalmente social. Por quê? Porque para socializar a gente precisa colocar uma máscara. Para poder interagir com o outro é muito desgastante, porque requer muita atenção da gente, prestando atenção. E você vai falar assim, mas Caterine, você fica 2 horas, 3 horas atendendo uma pessoa, mas eu amo fazer aquilo, é meu hiperfoco, entende? Quando eu abro meu celular, que eu pego uma pessoa para constelar, eu tô no meu hiperfoco lá. Eu me programei para estar disponível para aquela pessoa naquele momento. Quando eu tenho um evento social, ele é extremamente desgastante para mim, porque eu tenho que manter uma máscara social, porque às vezes eu preferia estar na minha casa sozinha, eu queria tanto estar estudando, eu queria tanto estar fazendo minha planilha de fechamento de mês e eu tô aqui, e aí isso dá um desgaste muito grande, porque você tem que interagir, você tem que prestar atenção no que o outro tá falando, desgasta pra caramba prestar atenção no que o outro tá falando, principalmente quando o assunto não é do seu interesse. Não é que a pessoa é interessante ou desinteressante, mas às vezes o assunto não é do seu interesse. Imagina eu que sou psicóloga, se eu vou numa festa e a pessoa sabe que eu sou psicóloga e começa a falar do filho dela, eu não tô interessada, eu nem atendo criança, então, e aí eu tenho que por uma máscara social, né, não ser indelicada, coisa que é muito difícil para o TDAH. O TDAH costuma ter rompantes de grosseria sem querer, porque sai. Por quê? Porque é o transtorno da impulsividade. O TDAH, ele não tem freio. Ele é mais impulsivo do que distraído. Distraído é top, né? Mas é uma impulsividade de não ter freio e você acaba sendo grosseiro. Quando a pessoa que tem TDAH, então ela é TDAH, tá? Ela nasceu, ela não tem. Ela pode ter transtorno bipolar, ter transtorno borderline, mas ela é TDAH, ela é TEA. Quando a pessoa tem um evento social e ela volta para casa, ela demora muito para dormir, porque ela precisa dissociar, ela vai tirar aquela máscara social que ela pôs, ela vai entrar no mundo dela, e até a cabeça dela se aquietar, ela demora. Eu demoro 2 horas. Então, se eu atendi, normalmente eu atendo até às 9. Às 11 horas que a minha cabeça vai parar de funcionar para eu poder começar a relaxar para poder conseguir dormir. E assim, higiene do sono e regulação de ciclo circadiano é a coisa mais importante que uma pessoa com TDAH precisa fazer. Por quê? Porque se ela não dormir bem, ela durante o dia ela vai estar cansada, ela vai ficar ainda mais dispersa. Qual é o problema disso?
Como a função executiva da gente não funciona bem, a gente comete erros e isso causa prejuízo, inclusive financeiro. Porque a gente comete erros no trabalho. Eu já tive problema de descontar um dinheirão das minhas comissões porque eu passei o orçamento errado, e eu, como autônoma, também. Às vezes assumo erros assim de ter passado um orçamento muito abaixo do que o meu custo seria por causa de uma distração, ou porque eu fui responder alguma coisa no WhatsApp que o meu WhatsApp apitou e eu estava fazendo conta. Vou passar a lista de alguns itens do DSM-5, mas o meu objetivo nesse vídeo é que você entenda se você precisa buscar ajuda ou se você precisa parar de rotular os outros e ser mais compreensível com a neurodivergência das pessoas. Dificuldade de concentração, dificuldade em concluir tarefas, por quê? Porque perde aquele tesão no meio do caminho, tá? Começa muita iniciativa, pouca acabativa. Como eu disse, a iniciativa também demora para acontecer porque ele fica esperando uma hora em que ele não vai ser interrompido, que vai poder pegar o dia inteiro para fazer aquilo, começar e terminar, então vai empurrando com a barriga. Oscilação de humor, essa labilidade emocional, impaciência, uma pessoa que não tem paciência nem para esperar o elevador, não tem paciência com as pessoas, tipo, você tá no caixa, o caixa tá passando o item com aquela velocidade, aquilo começa a te dar uma agonia, porque você não quer estar lá, você quer terminar logo aquilo para fazer aquilo que você quer fazer. Impulsividade, que é o item mais assim importante. Todo TDAH tem impulsividade, então ele toma decisões impulsivas, ele tem reações impulsivas, ele é uma pessoa mais reativa, por isso que é grosseiro muitas vezes. Hiperatividade, que nem sempre é física. No meu caso, eu não tenho hiperatividade física. Minha hiperatividade, ela acontece na minha mente. Então, eu tô assistindo uma palestra, e numa palestra a pessoa falou, sei lá, blusa verde. E aí eu lembro, a blusa verde me remete que eu deixei uma blusa verde em cima da minha cama, que eu não arrumo meu armário, e que aí eu tenho que chegar em casa e recolher o lixo, aí eu tenho que dar... Aí eu já saí lá daquilo. Então, a hiperatividade também é mental. Uma dificuldade de ficar quieto existe. Exemplo, eu sempre tenho alguma coisa na mão. Se eu sair para jantar, estiver num restaurante, eu vou pegar o papelzinho do guardanapo e ficar fazendo assim, porque é um jeito que eu tenho para manter o foco. Antigamente, quando a gente falava no telefone, sempre tinha uma cadernetinha para anotar. Quem tem TDAH, quando termina a conversa no telefone, esse papel vai estar cheio de quadradinho, cheio de florzinha, porque enquanto ele está fazendo uma coisa, ele tem que usar a mão para fazer outra. Uma dissociação, é desastrado, estabanado, porque faz as coisas, tá com a cabeça em outra. Então, assim, eu tomo bronca toda hora porque eu coloco as coisas na ponta da mesa. Por quê? Porque eu tô fazendo outra coisa, pensando em outra coisa, pensando no que eu tenho que fazer, aí coloquei o copo, não vi onde pus, o copo caiu e quebrou, tá? Compulsão, por quê? Porque a dopamina é baixa. E tem menos dopamina que uma pessoa que é neurotípica. Então, a compulsão vai para jogo, droga, comida, por isso que eu te falei do videogame, tá? Jogos de azar, loteria, pessoa aposta, porque isso dá recompensa imediata. Assistir vídeo, maratonar a série do Netflix, se o TDAH tiver no hiperfoco de uma série, vai virar a noite assistindo a série até a série acabar. Mas não consegue iniciar um projeto. É isso, eu sei que muitas pessoas riem das coisas que a gente faz, às vezes até mesmo a gente ri, porque são muitas distrações. Eu já saí de casa e peguei metrô, ônibus, fui um monte de lugar com uma bota preta e outra marrom. Aí essas coisas assim, a gente fala rindo, mas assim, quando acontece a gente morre de vergonha, na verdade. A gente muitas vezes se sente menos que os outros. Você assiste uma aula e a sua colega que assistiu, isso acontece muito comigo, tá? Estudo com eu tenho uma amiga inteligentérrima, e aí a gente assiste a aula junto, e depois ela conversa, tal coisa, fala, mas eu não vi essa parte. Eu tenho que estudar muito mais do que uma pessoa neurotípica para saber o que eu sei. Então o esforço é muito maior do que de uma pessoa neurotípica para aprender, porque a gente tem mais dificuldade de concentração. Tá? Por isso também o hiperfoco, porque daí eu consumo várias vezes aquele conteúdo até que aquele conteúdo ele esteja automático na minha cabeça. Esquecemos palavras,
trocamos palavras, esquecemos de fatos. Às vezes a gente vai contar uma história e a gente não lembra com detalhes da história e a gente faz uma coisa que chama confabulação, que é encaixar alguma informação que a gente tem aqui em algum lugar, ou porque a gente viu no filme, ou porque alguém contou pra gente, e aí a gente encaixa na história que a gente está contando, mas aquilo não aconteceu, mas na hora a gente não tem noção, porque a gente está contando uma coisa que a gente não lembra direito. Não lembrar de datas de aniversário, de fatos que ocorreram, isso é a coisa mais comum que tem. E a dispersão, que quem é neurotípico se irrita demais com a dispersão no TDAH. Então, se você é neurotípico, entenda que não é porque a pessoa não faz aquilo porque ela quer, ela faz aquilo porque ela é daquele jeito, ok? Bom, se você não me conhece, eu sou Caterine Ribeiro, eu sou consteladora sistêmica, eu atendo também com terapia semanal baseado na ótica sistêmica, mas eu tenho um conhecimento lá da psicologia e é óbvio que quando eu me deparo com alguém que eu percebo que tem algum tipo de transtorno de personalidade ou algum transtorno de neurodesenvolvimento, eu aconselho essa pessoa a buscar um diagnóstico para que ela possa se sentir pertencente, para que ela possa saber que ela não está sozinha no mundo, que existem pessoas que pensam como ela, que sentem como ela, que são como ela no mundo e que está tudo bem ser diferente. Se você quiser marcar, saber alguma coisa mais sobre o meu trabalho, marcar uma sessão comigo, eu vou deixar o link do meu WhatsApp aqui. Um beijo da Catê e namastê.